Saudamos a todos com a paz do Senhor. Deus abençoe a sua vida. Nós estamos aqui nesta noite para começar o nosso culto. A você de casa, a você que está na nave da igreja, saudamos a todos. Nós vamos começar o nosso culto nesta noite com uma oração. Eu gostaria que todos ficassem de pé. Nós vamos orar, já temos orado, mas vamos orar mais uma vez, para que o Senhor venha nos dar graça e abençoar a todos. Pai amado, Deus eterno, poderoso, santo e bendito. Pai santo, em nome de Jesus, e que estamos nesta noite, Jesus, para dar início a mais um culto de adoração e louvor a Ti, pois só Tu és digno de toda honra, de toda glória, de todo louvor. Bendito seja o nome santo do Senhor Jesus. Pai eterno, agora dá-nos a Tua graça, dá-nos entendimento, dá-nos compreensão, para que possamos, Senhor, realmente agradar a Ti, pois para isso o Senhor nos chamou, para sermos agradáveis a Ti, Senhor. Fica conosco, abençoa toda a Tua igreja, em nome de Jesus. Hino de número 1, primeiro hino da harpa, Chuvas de Graça. Vamos louvar o Senhor com muita alegria. Chuvas de anos, chuvas constantes, Cristo nos tem concedido, o Santo Consolador, de plena paz nos enchido, para o reinado do amor. Chuvas de graça, chuvas pedimos, Senhor. Manda-nos chuvas constantes, chuvas do Consolador. Dá-nos, Senhor, amplamente Teu grande gozo e poder, fonte de amor permanente, põe dentro de nosso ser chuvas de graça, chuvas pedimos, Senhor. Manda-nos chuvas constantes, chuvas do Consolador. Faze os teus servos piedosos, dá-lhes virtude e valor, dando seus dons preciosos do Santo Preceptor. Chuvas de graça, chuvas pedimos, Senhor. Manda-nos chuvas constantes, chuvas do Consolador. Glória a Deus. Vamos ainda cantar o hino de número 94 da nossa harpa. 94. Quando a luta desta vida trabalhosa se finda, ou adeus a este mundo vamos dar, para o céu então iremos com Jesus nos encontrar, na Jerusalém de Deus. Oh, que gozo e alegria quando o povo ali chegar, em Jerusalém, pois ali cantando hosanas, sempre o povo está.
na Jerusalém de Deus. O caminho é extenso, mas Jesus vai me guiar. Quando pelas provações aqui passar, pois olhando nele eu sigo para brevemente estar na Jerusalém de Deus. Oh, que gozo e alegria quando o povo ali chegar. Em Jerusalém, sempre ali cantando hosanas, pois o rei no trono está. Na Jerusalém de Deus. Ao sairmos deste mundo para a divinal mansão, gozaremos a perfeita salvação. E Jesus contemplaremos a estender-nos sua mão na Jerusalém de Deus. Oh, que gozo e alegria quando eu ali chegar. Em Jerusalém, sempre ali cantando hosanas, pois o rei no trono estou. Na Jerusalém de Deus. Quando unidos com os salvos lá na pátria do Senhor, contemplarmos a Jesus o Salvador, sempre nos alegraremos onde há perfeito amor, na Jerusalém de Deus. Oh, que gozo e alegria quando o povo ali chegar. Em Jerusalém, sempre ali cantando hosanas, pois o rei no trono está. Na Jerusalém de Deus. Amém, graças a Deus. Irmãos, mais maravilhoso é o Senhor. Nós vamos agora ouvir a leitura, a primeira leitura da noite, com o nosso irmão Luiz Madeira. Estará fazendo a leitura oficial nesta noite. E eu quero convidar o irmão Adilson para fazer a oração. Nós estaremos orando por todos, pelos enfermos, por todos aqueles que estão em dificuldade, por aqueles que estão desempregados, desanimados, cansados. O nosso Deus é poderoso. Amém? Vamos orar em nome do Senhor Jesus. A leitura com o nosso irmão Luiz e logo após a oração com o nosso irmão Adilson. Graças a Deus. Cumprimentos, irmão, coração de glória para nosso amado e Salvador Jesus Cristo. Estou muito alegre por estar aqui, com essa oportunidade, Senhor nos tem nos concedido, para junto louvar e glorificar o nome do Senhor e aprender também a sua palavra. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Eu quero ler aqui, para a nossa meditação, o livro de Salmo 125. Os que confiam no Senhor serão como o monte de Sião, que não se abala, mas permanece para sempre. Assim estão os montes à roda de Jerusalém. Assim o Senhor está em volta do seu povo. Aleluia. E agora para sempre. Versículo maravilhoso, né? Os que confiam no Senhor serão como o monte de Sião, que não se abala, mas permanece para sempre.
É um versículo realmente maravilhoso, né? Que no dia que nós estamos passando, nós estamos vivendo, é só pela graça de Deus mesmo, só pela sua infinita misericórdia mesmo, é que a gente possa vencer. Porque Deus é bom e é fiel à sua palavra. E assim eu agradeço a oportunidade em nome de Jesus. O Adilson estará orando. Quem tem um pedido de oração nessa noite, pode manifestar, todos nós. Aleluia. Cumprimento os irmãos com a paz do Senhor. Vamos orar, irmãos, para que estejam necessitados, porque estamos vivendo momentos difíceis e só Jesus mesmo para ter misericórdia de nós, né, irmãos? Meu Deus e meu Pai, em nome de Jesus, Senhor, na tua gloriosa presença nesta noite, meu Pai, imploramos a Ti, Senhor, a Tua infinita misericórdia a cada um, meu Pai. Abençoe, meu Deus, essa igreja, abençoe, meu Pai, porque o Senhor conhece a necessidade de cada um, Senhor. O Senhor sabe que tudo que precisamos, meu Pai. Tu sabes, ó Deus, que estamos vivendo momentos difíceis, meu Pai. Ó Senhor, visita aqueles que estão enfermos, meu Pai. Abençoe, meu Pai, o ministério dessa igreja, meu Pai. Abençoa, meu Pai, tanta necessidade que nós estamos precisando do Senhor, meu Pai. Só o Senhor é Deus, meu Pai. Só o Senhor sabe, meu Pai, o que precisamos, meu Pai. Oh, Jesus, abençoa aqueles que estão aqui, Senhor. Aqueles por um motivo ou outro não podem. Irmãos, oração é muito importante. No final do seu livro ele diz assim: Elias era um homem sujeito às mesmas paixões que nós. No entanto, ele orou e por 3 anos e 6 meses não choveu sobre a terra. Depois orou novamente e a chuva veio e deu seu fruto. Este é o poder da oração do crente. Este poder o Senhor nos deu, né? Elias não era diferente de nós. Era um homem comum. Bendito seja o nome do Senhor. Então nós temos na mão a chave, né? Nós costumamos falar que a oração é a chave. Está na nossa mão então a chave. Vamos continuar orando e Deus vai nos dar grandes vitórias. Vamos ouvir as crianças louvando ao Senhor, enquanto o nosso irmão Antônio, por favor, pode recolher as ofertas. Logo após a palavra está com o irmão Leonardo, o cooperador Leonardo, está com a palavra, em nome de Jesus. Cumprimentamos os irmãos com a paz do Senhor. Vamos cantar o hino da harpa de número 3. Plena paz e santo gozo tenho em ti, ó meu Jesus, pois eu criei em tua morte sobre a cruz. No Senhor só confiando, neste mundo viverei, entoando aleluias ao meu Rei. Oh, glória ao meu Jesus, pois é digno de louvor, é meu Rei, meu bom pastor e meu Senhor. Como os anjos que o louvam, eu também o louvarei, entoando aleluias ao meu Rei. O amor de Jesus Cristo é muito grande para mim, pois a graça me encheu de amor sem fim. Meu Jesus foi para a glória, mas um dia o verei, entoando aleluias ao meu Rei. Oh, glória ao meu Jesus, pois é digno de louvor, é meu Rei, meu bom pastor e meu Senhor. Como os anjos que o louvam, eu também o louvarei, entoando aleluia.
Como os anjos que o louvam, eu também o louvarei, entoando aleluias ao meu rei. Quando o povo israelita com Jesus se consertar, dando glórias ao seu nome sem cessar, neste tempo céu e terra hão de ser a mesma grei, entoando aleluias ao meu rei. Oh, glória, meu Jesus, pois é digno de louvor, é meu rei, meu bom pastor e meu Senhor. Como os anjos que o louvam, eu também o louvarei, entoando aleluias ao meu rei. Agradecemos a oportunidade em nome de Jesus. Glória a Deus. Tem chegado nosso dirigente, desde já toda a direção dos trabalhos está com o nosso irmão Vanessa. Aleluia. Paz do Senhor Jesus, meus irmãos, amém? Glória a Deus. Alegria, nós estamos aqui nesta noite para glorificar, exaltar e bendizer o nome do Senhor, amém? Quantos são gratos a Deus, amém? Por esta oportunidade de estar na casa do Senhor, glorificando, exaltando e bendizendo o nome do Senhor, amém? Nós estamos na semana abençoada, qual Deus nos concedeu de nós estarmos participando de um grande culto de celebração da Santa Ceia, amém? Um grande culto de missões. E hoje nós estamos aqui no culto de ensinamento, mesmo com os cultos reduzidos, mas nós estamos, para a graça de Deus, contemplando aquilo que Ele tem feito nas nossas vidas, amém? Todos trouxeram a Bíblia Sagrada, amém? Livro de Apocalipse, capítulo 2, nós vamos dar continuidade aqui aos estudos, algumas orientações, às cartas do Apocalipse, amém? 7 cartas. Os irmãos que estão conosco nesta noite, por gentileza, queira ficar de pé, que nós possamos fazer a leitura da palavra de Deus. Apocalipse capítulo 2, a partir do verso de número 8. Amém? Amém, igreja? Glória a Deus. Diz assim a palavra do Senhor. Versículo de número 8, capítulo de número 2. E o anjo da igreja que está em Esmirna escreve: isto diz o primeiro e o último, que foi morto e reviveu. Eu sei as tuas obras e tribulação e pobreza, mas tu és rico, e as blasfêmias dos que se dizem judeus e não são, mas são as sinagogas de Satanás. Nada temas das coisas que há de padecer. Eis que o diabo lançará alguns de vós na prisão, para que sejais tentados, e tereis uma tribulação de 10 dias. Ser fiel até a morte, e dar-te-ei a coroa da vida. Quem tem ouvidos ouça o que o Espírito diz às igrejas. O que vencer não receberá o dano da segunda morte. Amém? Pai eterno e soberano Deus, nós te agradecemos, ó Pai, por tudo que o Senhor tem feito nas nossas vidas, ó Pai. Que o Senhor possa abençoar a tua igreja, meu Pai. Que o Senhor possa direcionar, meu Pai, este estudo bíblico nesta noite. Que o Senhor possa abençoar, meu Pai, a cada um que veio, meu Pai, para ouvir a tua maravilhosa palavra, meu Pai. Ó Deus, que o Senhor possa continuar abençoando, em nome de Jesus. Amém e amém. Pode se assentar em nome de Jesus. Lembrando os irmãos que amanhã, às 7 horas da manhã, nós temos oração matinal, 7 às 8 da manhã. Na quinta-feira, às 14 horas, círculo de oração.
Amém? Domingo de manhã nós teremos a escola bíblica dominical e à noite o culto da família. Os irmãos que puderem estar orando, nós estaremos intercedendo para que Deus possa continuar guardando a nossa vida, amém? Protegendo a nossa família e também abençoando a nossa nação, amém? Esta semana, especificamente no dia de hoje, nós estamos vendo muitas matérias, as redes sociais se movimentando, a economia, as informações que a gente está tendo no Tribunal Superior Federal e por aí vai. E se nós não atentarmos à palavra de Deus, na verdade a gente acaba se envolvendo, não é verdade, com essas informações. Mas nós sabemos que tudo está no controle de Deus, amém? E Ele é que direciona a nossa vida e Ele vai continuar abençoando a nossa nação. Como se diz o nosso pastor Jorge, vamos fazer a nossa parte, amém, igreja? Amém? E ter preocupação e cuidado, porque nós estamos vendo muitos irmãos, servos de Deus, se envolvendo nisso. E eu estava vendo ali o status do Facebook, não, melhor, do WhatsApp, e tem irmãos que a gente vai ter quase que chamar no gabinete para conversar, porque não só se envolve, mas se corrompe também com palavras, chega a assustar a gente. Então nós temos que a responsabilidade de dizer e pregar, ensinar a igreja que a lei de Deus, ela está acima da lei do homem. Amém? Então, os princípios em que nós cremos aqui, nós vamos permanecer e nós não podemos perder a ética, nós não podemos perder o nosso caráter, que tem que ser ilibado em determinação, em detrimento de outras coisas, principalmente de uma referência corrompida que nós estamos tendo. Então, nós vamos continuar confiando no Senhor, amém? Criador dos céus e da terra, e nós vamos continuar aqui, em nome de Jesus, fazendo a vontade do Senhor. Nós estávamos estudando aqui, irmãos, comentando sobre a carta à igreja de Esmirna, e nós iniciamos na Santa Ceia, os irmãos estavam na ceia, os irmãos vão entender aqui. Talvez essa mensagem ou esse estudo, talvez ele não soa bem, ou às vezes algumas pessoas não engolem, até porque muitas das vezes as pessoas estão se acostumando, irmão Leonardo, com mensagens em que a sua alma seja aguçada, não é verdade? Em que há um retorno, em que a pessoa ela vai receber algo em troca. E às vezes nós temos que ter cuidado para nós não fugirmos da vontade de Deus, e nós também não fugimos de nós estarmos fazendo ou cometendo os princípios bíblicos a qual são norteados para que a gente possa estar fazendo. Nós estávamos lendo sobre a carta de Esmirna, as 7 igrejas. Essas 7 igrejas em que nós mencionamos, os irmãos já sabem, elas estavam localizada numa importante estrada romana, aonde um mensageiro ele recebia essas informações de João e ele ia até esses locais para transmitir uma revelação que João tinha recebido. Eu disse aqui que a igreja ela recebeu essas informações e em cada uma delas Deus, ele viu através do teu Santo Espírito, dessa revelação, algo diferente. Então ele começa a transmitir essa mensagem para a igreja de Éfeso, depois vai seguindo para o norte, aonde nós vamos vendo Esmirna, e a igreja de Esmirna vai dando continuidade às outras, entre elas de Pérgamo, Tiatira, e por aí se vai. Para os irmãos que já estudaram, nós vamos ver que algumas eram fiéis a Deus, e Deus fez algumas referências elogiosas,
e outras não obedecendo às ordens de Deus, Deus fez algumas repreensões. O certo é que dentro dessas cartas nós tiramos várias lições para as nossas vidas. Esta carta ela foi escrita para os cristãos que estavam ali nas igrejas da Ásia, mas também foi escrita para todos nós, principalmente nós que estamos aqui recebendo essa revelação de Jesus Cristo, que mostrou ao seu servo João. Eu mencionei na ceia uma coisa maravilhosa para nós entendermos, como que nós observamos Jesus de forma diferente. Quando nós aceitamos a Jesus, irmãos, é por isso que às vezes a gente vê imagens, as pessoas colocam imagens de Jesus tão feia. Nós vemos a imagem de Jesus, às vezes, pregado numa cruz ou algo assim. João aqui, a imagem que ele tinha, talvez, de Jesus, era uma imagem totalmente diferente daquela que ele viu. A imagem que João tinha de Jesus era uma imagem a qual ele tinha visto, uma imagem sofrida, uma imagem de Jesus passando pela crucificação. E agora João vê esta visão, a qual ele ficou de forma esplêndida, é uma forma atordoada de se falar, quando Jesus aqui apareceu para ele, quando ele estava tendo esta visão gloriosa na ilha de Patmos. João, ele, na ilha de Patmos, ele começou a testemunhar acerca dessas coisas que iriam acontecer com a igreja. Amém? Então nós cremos nesse ministério, nesta palavra, no livro de Apocalipse, a qual nós estamos aqui referindo. E sempre que Jesus ele mencionava, corrigindo e também orientando a igreja, ele sempre falou: os que têm ouvidos, ouçam que o Espírito diz às igrejas. Amém? Então nós devemos o quê? Nós devemos dar ouvido à voz do Espírito Santo de Deus. Nós devemos dar ouvido àquilo que Deus fala conosco. E muitas das vezes o que Deus fala conosco nem sempre vai ser o que nós queremos ouvir. Nem sempre vai ser o que nos agrada. E nem sempre vai ser aquilo que nós estamos pensando. Não é verdade? Por quê? Porque a vontade de Deus ela é infinita e ele sobrepõe a nossa vontade. Porque nós entendemos que Deus, ele nos direciona porque nós não sabemos, ao certo, o caminho que nós devemos andar. Mas Jesus sabe o que passa na nossa frente, ele sabe os percursos, ele sabe os entraves, sabe as barreiras e até as armadilhas. Então ele prepara com seus anjos livramento para nos dar e para nos abençoar. Amém? O certo é que quando nós começamos a ler a palavra de Deus, irmãos, nós entendemos também que a vontade de Deus ela é suprema sobre a nossa vida, nós temos que aceitar isso. E às vezes, nós temos que entender isso e temos que aceitar, porque tem coisas na nossa vida que ela tem tempo de iniciar e tempo de terminar, mas por permissão de Deus. Hoje, um superintendente mandou uma mensagem para mim e falou assim: olha, nós precisamos de conversar um pouco acerca do espinho da carne de Paulo. Por quê? Porque a escola bíblica, a classe dos adultos, estava falando sobre cura. E agora vai falar sobre evangelismo, não é isso? E ele, nessa mensagem, ele falou assim: eu preciso de entender um pouco, porque eu sou extremamente leigo com isso. Eu preciso de entender. O que eu percebi? Algumas coisas estavam sendo difíceis de aceitar. Não é verdade? Por quê? Porque às vezes nós colocamos uma coisa assim, Léo: Deus cura, Deus vai curar e pronto, acabou. Mas quando nós lemos isso, irmão Wanderlei, às vezes é difícil de escutar,
quando a gente começa a estudar isso, a única coisa que eu falei com ele é o seguinte: olha, você vai procurar a Bíblia toda e você não vai encontrar qual é o espinho na carne que Paulo tinha. A única coisa que você vai ver lá, vai ver que ele fez várias orações e Deus não curou ele. Não tem referência de cura. Aí, nós escutarmos isso, a primeira coisa que eu falei com isso foi isso com ele, porque da forma que ele tinha aprendido, eu vi que era uma forma que Deus tinha que fazer tudo. E a igreja que ele ia, Deus vai curar e pronto, acabou. Pessoa vem, derrama lá no sal, passa óleo, toma banho de óleo, põe fita no braço, faz um monte de coisa, né? Mas se Deus ele não quiser curar, a vontade infinita dele vai deixar de prevalecer na nossa vida, sim ou não? Não. Em cima desse púlpito aqui, e em vários lugares, eu já vi um pastor ministrando em Mambá, e ele estava sentado, e quando ele estava sentado, eu não tinha percebido, era uma cadeira de roda. E ele falou assim: olha, eu já orei para que Deus pudesse me libertar, e eu tive um acidente e a minha perna ficou para ser amputada. E nesse testemunho dele, ele orou para que Deus pudesse abençoar, para que ele não pudesse ter as suas duas pernas amputadas. Mas no seu testemunho, os irmãos não sabem, ele contou que foi um preço da desobediência. E Deus falou com ele assim: olha, não vou curar você. E ele teve as suas duas pernas amputadas. Depois disso, emocionalmente, as pessoas ficam abaladas. E às vezes a gente precisa de Deus nas nossas vidas, diante das circunstâncias que a gente passa. Amém? Sabe o que o Espírito Santo de Deus falou no coração dele? O que ele disse? Ele disse assim: olha, aonde quer que eu esteja, com perna ou sem perna, eu vou continuar ministrando a palavra de Deus. Por quê? Porque aqui eu vou pregar sem perna, mas quando eu entrar no céu, eu vou entrar com um novo corpo, com um corpo revestido, e lá eu não vou precisar de carregar esta culpa, ou carregar esta minha situação. Ele chegou num consenso em algo que as pessoas não aceitam hoje, ou não recebem muito bem essas palavras, por causa da teologia da prosperidade. Então, irmãos, o que nós entendemos, o que eu falei com ele, irmãos? Nós que somos servos de Deus, nós que somos pastores principalmente, às vezes por ética, ou até por exemplo, é muito complicado, nós fazemos às vezes uma caminhada numa via, porque nós temos que ter cuidado, que a gente estiver passando na via, dependendo de como nós estivermos, nós vamos estar transmitindo para aquelas pessoas algo que não deveríamos estar transmitindo. Então tem pessoas que preferem ficar doente às vezes, preferem ficar às vezes sem fazer atividade física, do que transparecer um exemplo ou algo, né, que possa ter uma conotação diferente. Isso é várias linhas que as pessoas imaginam. Mas o que eu estou falando para que os irmãos possam entender, baseado no texto que nós lemos, até porque nós já explanamos um pouco da igreja de Esmirna, e os irmãos conhecem. Nós temos que entender a posição que nós estamos, entender a vontade de Deus nas nossas vidas. A vontade de Deus na vida de Paulo, falei com ele, que era que ele permanecesse, e eu percebi, lendo aquela palavra, quem já leu, amém? Quem já leu o livro falando sobre o espinho na carne de Paulo? Que dá para perceber ali, é que ele permanecia humilde diante de Deus. Enquanto ele permanecia com aquilo, parece que ele falava assim, dava a impressão, eu sou extremamente dependente de Deus. Eu vou permanecer aqui, Deus, ele não me curou, mas eu vou permanecer fazendo a vontade dele. Ou seja, nós que somos servos de Deus, Deus não imuniza a gente de passar por dificuldade, não. Não imuniza nós de termos uma doença, não.
E às vezes muitas coisas dessas, Léo, vêm para nos quebrar, para tratar a gente, para mostrar o ponto que Deus quer que nós chegamos. Eu subi em cima desse púlpito aqui, os irmãos já sabem, quando eu perdi um bebê, e Deus falou assim, ó, só passa a situação quem aguenta. Eu só dou prova para quem suficientemente ou no nível que alguém suporta. Eu estou te dando porque você suporta isso e Deus molda para a gente chegar aonde Ele quer. Só que nós não podemos discutir com Deus, porque eu vi Paulo morrer com essa dor. Eu não vi Deus curando ele, mas Deus não deixou de ser Deus na vida dele. E do plano salvífico e o plano ministerial que Deus tinha na vida dele, deixar de acontecer por causa dessas coisas. O que está acontecendo hoje é que as pessoas estão abandonando aquilo que elas não deveriam abandonar. Hoje as pessoas estão abrindo mão das coisas que não deveriam abrir mão. O pastor, um dia estava evangelizando, saudoso pastor Luiz Carlos, estava evangelizando dentro do ônibus, e ele recebeu um monte de crítica. Eu defendo o ministério, a posição dele era presidente, vice-presidente. Muitas pessoas criticavam ele porque vice-presidente está evangelizando. Num dia, no aniversário dele, lá no Termo Central, e se tiver gravado, os irmãos acessam o último aniversário dele vivo, ele disse assim, olha, eu trocaria esse culto de ação de graças aqui, uma alma que se converter e entrar ali dentro dessa igreja. Quando eu ouvi aquilo, eu fiquei um pouco, meu coração cheio, Léo, e quando ele falou aquilo, eu entendi, e por que ele disse anteriormente, que ele podia jubilar no papel, mas a alma dele nunca ia jubilar, ele ia fazer a obra de Deus até o último dia da sua vida. Quando nós lemos isso, nós vemos esses testemunhos, e nós vemos aqui a igreja de Esmirna, nós vamos entendendo os processos que às vezes nós passamos, que a igreja de Esmirna passou. Olha só, Esmirna, irmão, significa mirra, não é verdade? E os irmãos que já estudaram em Via, que essa mirra era nada mais, nada menos do que uma resina perfumada que era produzida por uma árvore que tinha este nome, que ela sendo amassada, ela sendo ferida, ela sendo massacrada, que saía esta resina. O que eles faziam com essa resina? Essa resina ela era usada na produção de perfume. Irmãos, a gente olha isso aqui, não sei se vocês estão entendendo o que o Espírito Santo está falando conosco aqui nesse dia. Tem hora na nossa vida que a gente serve a Deus, a gente é honesto, a gente faz muita coisa que não é nada mais do que a nossa obrigação. Nós cumprimos os princípios bíblicos, irmão Wanderlei. Mesmo assim, nós somos amassados, às vezes nós somos criticados, às vezes nós somos caluniados, às vezes acontece um monte de coisa. Mas sabe o que acontece? Mesmo assim, pelo Espírito Santo de Deus, nós conseguimos ainda sair odor, ou sair um perfume ainda das nossas almas, que é produzido pelo Espírito Santo de Deus. Irmãos, quando nós somos amassados, que eu leio isso ali, a igreja de Esmirna, que eu disse aqui na ceia, era uma luta. Por quê? Porque tinha aqueles não-judeus, as pessoas que defendiam o Império Romano, defendiam os imperadores, que atrocidava, perseguia e matava os cristãos, e tinha aqueles judeus conservadores, e a igreja no meio sofria. E às vezes nós vemos isso na nossa vida. Fala a verdade, quanto mais nós somos amassados, quanto mais nós somos humilhados, se nós permanecemos na posição, mais nós vamos ter perfume odorizado pelo Espírito Santo de Deus nas nossas vidas. A igreja primitiva, nós não precisamos de entrar aqui, Bárbara, mas a Bárbara pode falar muito bem lá na escola dominical com os jovens, que o maior crescimento da igreja primitiva foi no maior período de perseguição. Como que a gente explica isso?
A gente só explica isso quando há intervenção divina de Deus nas nossas vidas. A gente só explica isso quando nós lemos esse texto de Apocalipse e vemos que a mirra, depois dela ser amassada, depois de acontecer todas essas coisas, nós vamos vendo que ela, dessa resina, é tirada uma produção de perfume. Olha, irmãos, já viu a laranja? Às vezes nós somos como uma laranja, nós vamos sendo amassados, vai sendo espremidos, vai sendo ali, nós ficamos lá no bagaço. Mas acontece que aquele suco ali, quem vai provar é o Deus Todo-Poderoso, vai provar o suco daquilo que nós somos amassados. Pode ficar no sabuco, lá na bucha, mas quando provar o suco, vai ver que o suco tem essência. É natural da fruta. Olha só, a igreja de Esmirna, a mirra, ela era um componente também usado no óleo que os profetas ungiam. A mirra, depois de ser exprimida, de ser amassada, além dela ser usada nesses componentes na época de Moisés, foi levado pelos reis magos para ser levado como presente para muitas autoridades. A mirra ela era usada muito para isso, e ela também era uma substância que tornou-se, muitas das vezes, foi caracterizada, muitas das vezes, por aflições, porque ela exalava um perfume, às vezes um perfume exalado por Cristo Jesus. Amém? Nas aflições. Nós vimos que esta igreja sendo amassada, esta igreja que se encontrava ali na Ásia Menor, ela tinha que se adequar a uma realidade a qual elas estavam vivendo. Quem morava lá, irmão Vanderlei, tinha ou ficava suscetível a passar as perseguições ou sofrer os ataques daqueles que coordenavam, tanto da sociedade como nas questões eclesiásticas. As pessoas ali, o Império Romano, os crentes que estavam ali, eles tinham que entender, ou eles tinham que absorver ali vindo um povo que sofria ao meio aquelas aflições. Ou seja, nós não vamos mencionar aqui, até mesmo porque o texto em que nós lemos, ele menciona, mas vários dos imperadores, eles fizeram grandes atrocidades com os cristãos. Eles, para vocês terem uma ideia, na convicção, na leitura, vocês vão ver que o próprio diabo usava eles para que eles pudessem caçar e matar os cristãos. Então foram muitas atrocidades nesses períodos. Nero, irmãos, imperador, ele tem alguns relatos, os estudiosos falam, que eles faziam alguns cristãos de tocha. Ou seja, ele amarrava os cristãos em mastros no jardim do palácio e pegava os cristãos e queimavam eles vivos em público. E eles faziam isso para quê? Porque a maioria dos imperadores, eles levavam centenas de cristãos para as arenas, para tudo, para matá-los, porque eles achavam, eles perseguiam o cristianismo. E isso, irmãos, era visto por toda a cidade e ficavam como uma plateia aquilo. As atrocidades que Nero fazia, Marco Aurélio, Trajano, Domiciano, vários, cada um em sua época. Para você ter ideia, Nero, ele foi um dos responsáveis que decapitou Paulo e o crucificou. As atrocidades deles eram muitas. Mas, como nós aqui entendemos e vemos a palavra de Deus, os irmãos que acompanharam
a leitura da Bíblia Sagrada, dentre tudo isso, nós vimos que, e nós mencionamos, que Jesus orientou algumas igrejas, e dentro delas, Leonardo, das orientações, nós vimos que Jesus falava com elas assim: olha, corrige, volta para o primeiro amor, faz isso, porque se vocês fazerem, eu vou dar uma oportunidade para vocês, de vocês receberem aqui uma promessa. Dentre elas, nós vimos algumas igrejas em que Jesus ele tem esta misericórdia, não é verdade? Para com a vida dos irmãos. E a igreja de Esmirna, uma das que eles fazem elogio, diferente de outras, que nós vamos ver, a igreja de Pérgamo, por exemplo, nós vamos ver que era diferentemente da de Esmirna, em que Deus aqui cobra algo, né, ou não traça elogio para aquela determinada igreja. O certo é que eu disse aqui na ceia, que além deles estarem inseridos nesse processo doloroso, no capítulo 2 nós vamos ver que eles ainda, Deus ainda profetizou e falou com eles que conheciam todas as obras que estavam sendo feitas por eles. E Deus falou assim: olha, eu conheço a tribulação de vocês, né? O que a gente vê com isso? Que Jesus ele anda no meio da igreja e conhece os nossos passos, sabe a luta da gente. Deus sabe quando a gente luta com o pecado e a gente não abre mão e a gente permanece com a nossa vida ilibada. Deus sabe quando nós vencemos e quando também nós não vencemos. Deus sabe quando, o pastor Jorge estava pregando, eu achei tão bom, e ele falou que às vezes ele luta, e ele falando para a gente resistir ao pecado, ele falou assim: vai, faz alguma coisa, grita, pula, abre, põe a mão na boca, estende, faz qualquer coisa, mas não perca não, sai correndo na rua, gritando misericórdia, mas luta contra o pecado. É até engraçado o jeito dele falar, que às vezes é realmente que a gente sente vontade de fazer, porque aquilo que a gente quer fazer, que a gente não quer, a gente acaba fazendo, quando a gente vai ver, acaba fazendo. Mas Deus é tão misericórdia que Ele conhece as obras da gente, o coração da gente, que Ele sabe que aquilo não foi premeditado, aquilo nós fomos induzidos e acabamos caindo pelas nossas fraquezas. Então Deus conhece o trabalho, sabe que a vontade da gente é permanecer produzindo boas obras e fazendo a vontade de Deus. E Deus conhece, irmãos. Às vezes eu estou aqui na igreja, pastor, o seu pai não está vendo, a sua mãe, eu não estou vendo, mas Deus, Ele anda no meio da igreja, Ele contempla os maus e os bons, os olhos deles estão em todos os lugares, Ele sabe as nossas obras, sabe também a nossa tribulação. Só que quando nós vamos vendo esse texto, no capítulo 2, que ele fala: eu conheço a tua obra, conhece tudo, irmãos. Eu disse aqui, a coisa pior que tem é as coisas ser retiradas de nós. Já viu se a gente tiver, por exemplo, a coisa que chama a atenção dos irmãos, a gente tem 5 mil reais na conta, 10 mil. Aí, a gente vai lá acessar a conta de novo, tem nada, Léo, 000. O pastor Simone estava pregando ontem, ele até mencionou lá, falou, cara, desviado da Silva crente. A gente até, achei até interessante ele falar isso, que tem irmão que parece que desvia mesmo, sumiu. Quando as coisas são retiradas da gente é muito complicado. E a gente tem que vigiar e entender se aquilo foi estratégia de Satanás, se aquilo foi permissão de Deus, e se aquilo tem tempo pré-determinado para Deus restituir na nossa vida. Nós temos que saber entender isso, esses períodos, e se foi Deus que permitiu que essa conta fosse zerada, e você vai ter que aguentar 5 anos, 10 anos,
passar por esse período de seca na sua vida. E aí? Como o pastor Wandeci está falando, irmãos, hoje eu recebi uma notícia lá do interior. Morreu 3 pessoas da mesma família em menos de 48 horas. Coronavírus. Que perda, né? Então, irmãos, o que o irmão Léo falou e que nós estamos falando, há muitas pessoas que têm um conceito fantasioso do cristianismo. É um conceito fantasioso, Barra, aonde que fala o seguinte, olha, é como se nós aceitássemos Jesus, nós já garantiríamos um mar de rosa nas nossas vidas. Já nos garante viver uma vida sem problema nenhum. Ou seja, tem pessoas que já querem viver o paraíso ou a eternidade aqui na terra. Aonde que Jesus fala? No mundo tereis aflições, mas tenha bom ânimo. Olha só, tem pessoas que são diferentes, nós aceitamos isso. Tem pessoas que se gabam assim, olha, eu construí a minha casa, eu construí o meu palácio. Mas às vezes a vontade de Deus é saber se você construiu a sua estrutura eclesiástica, se você construiu o altar na sua casa, se você está na posição de salvo, ou pelo menos com a certeza da salvação na sua vida. Às vezes, nós colocamos as coisas nos lugares ou nos degraus errados. E nós entendemos, baseado na Bíblia Sagrada, que nunca as coisas materiais vão estar acima das coisas de Deus nas nossas vidas, nunca pode estar. Ou seja, em todos os lugares a bandeira que tem que ser levantada é a bandeira da fé. Quem me deu isso foi o Senhor. Quem construiu isso foi o Senhor. Quem está me direcionando é o Senhor. Quem cuidou dos meus filhos é o Senhor. Quem me trouxe aqui é o Senhor. Até porque quem fez isso mesmo foi o Senhor, porque a Bíblia diz que nada nós teríamos se não fosse dado do alto. Nada nós teríamos se não fosse dado por Deus. E o único que vai nos proteger e restituir as coisas da nossa vida é Ele. Ou seja, se foi por permissão dEle nós passarmos por isso, é com a permissão dEle que nós vamos ser restituídos, restaurados para a honra e a glória e louvor do nome dEle. Olha só, quando Jesus ficou sabendo, ou sabia, irmão Leonardo, irmãos, que a igreja estava sofrendo de Esmirna, irmão Derlei, é porque além deles sofrerem por causa deles defenderem o cristianismo, eles tomavam tudo deles, a casa tomava tudo deles, diferente da igreja de Pérgamo. Por quê? Porque quando viu lá, Jesus olhou, ó a soberba, irmãos, isso que a soberba é uma coisa terrível, prepotência. Quando a gente vê as pessoas assim, tem gente que chegou, já falou comigo, ó, eu tenho isso, você não tem. Já aconteceu isso com vocês, irmãos? Eu tenho isso, você não tem. Ah, você é isso, é aquilo, tal. Não importa isso, irmãos. Porque Deus, muitas das vezes, não olha estatura, não olha idade, não olha nada. Ele olha o que tem dentro do coração de vocês. É por isso, Bárbara, que Ele olha para a igreja e às vezes nós mesmos olhando e falamos, Deus, eu tenho uma fraqueza, eu tenho um espinho aqui, eu tenho aqui uma coisa na minha mente que ninguém sabe, mas Deus sabe por quê? Porque Ele chegou lá na igreja de Esmirna, olhou para ela e falou assim, olha, vocês são ricos. Ó, pegaram tudo deles, levaram tudo, estocaram tudo, levaram todo o dinheiro, todos os irmãos, levaram tudo. E Jesus chega lá, manda lá, escreve na carta, fala coisa lá, vocês são ricos. Sabe por quê? Porque para Deus muitas pessoas ricas são pobres e muitas pobres são ricas. Por quê? Porque para Deus o grau ou a medida do que é, o que não é, do que tem, o que não tem é dada por Ele, não por nós. E às vezes nós colocamos logo essas coisas. Mas enfim, para nós encerrarmos, para vocês entenderem que Deus, Ele quer falar conosco aqui nesta noite. Quantos podem dar um glória a Deus, um aleluia, por estar aqui, né?
A igreja de Laodiceia, irmão, certamente alguns crentes atuais, hoje, vou falar com toda sinceridade aqui, não contra a juventude nem nada, tá? Mas, irmãos, vão educar nossos filhos, vão educar. Lá em casa, às vezes, se eu precisar de levar no estreito, eu vou levar no estreito. Vai ficar sem carne hoje, vai ficar sem dinheiro, não vai acontecer, não vai. Sabe por quê? Eu vou explicar uma coisa para vocês. Hoje, irmãos, hoje já está acontecendo, tá? Os olhos espirituais vocês vão estar entendendo. Vai ter gente, obreiro, tá? Pastor, jovem, se fosse hoje ia estar pedindo para ser transferido para a igreja de Laodiceia. Eu não sei se vocês estão entendendo, depois nós vamos ministrar, já preguei isso aqui, mas depois nós vamos falar sobre a igreja de Laodiceia. Sabe qual? A igreja de Laodiceia é aquela, sabe? Nó, lá tem ar-condicionado, nó, lá tem isso, lá tem um negócio de Israel, lá tem um negócio do... Tá, mas Deus quer saber o seguinte, tem um Espírito Santo de Deus lá? Tem batismo com o Espírito Santo? Tem palavra de Deus lá? Tem isso, tem aquilo? Nós temos que entender isso. Por que eu estou falando isso, irmãos? Porque nós temos que entender que em todas as coisas, quando Deus olhou a igreja de Laodiceia, Ele olhou ela, a igreja rica, tá, irmãos? Próximo, sabe o que Deus chegou? Jesus olhou para ela e falou assim, ó, tu és pobre. Eu prefiro ouvir de Jesus que eu sou rico, tendo um estágio de pobre aos olhos do homem, do que aos olhos do homem ter uma imagem de rico e ser reconhecido como pobre diante de Deus. E nós temos que saber entender o que é isso, o que é pobreza, sabe por quê? Porque tem gente que às vezes tem inveja do seu sorriso, porque sabe que o seu sorriso não é só simplesmente um sorriso técnico, mas é um sorriso produzido pelo Espírito Santo de Deus, porque um coração alegre aformoseia o rosto. E a Bíblia diz que um cristão, ou nós entendemos que um cristão, mesmo em meio à tristeza, é o único que é capaz de sorrir e dar glória a Deus e dar aleluia, mesmo passando por um momento de dificuldade. Olha só, para nós encerrarmos, já encerrei 3 vezes. Aí já falaram, né? Deus falou, viu, conhecia a igreja de Esmirna, falou que conhecia como que a igreja sofria, sabia, falou assim, olha, vocês vão passar ainda um período ainda, passar ainda uns 10 dias, oh meu Deus, olha só, já pensou, irmãos, na sua conta lá, zerada, aí vai e fala assim, ó, não é só isso não, tá? Você vai perder isso aqui também, ó, e não esquenta não, tá? Vai ter um levante lá na sua rua também, ó, não esquenta não, que vai ter um levante na igreja também, tá? Ah, mas isso não dá a nós, irmãos, isso não dá abertura para nós deixarmos de fazer aquilo que Deus quer que nós fazemos. Para os irmãos entenderem, é como que a pessoa peca, e o pecado era como se fosse fortificante para a vida dela. Ao invés dela se arrepender, ela vai e permanece no pecado. Ah, eu já pequei mesmo, então eu vou permanecer no pecado. Por quê? Porque é igual fortificante, parece. Na verdade, é o caminho inverso. Eu estava falando aqui um dia, falando com o irmão Vanderlei, não sei se ele lembra. Eu nunca vi isso na igreja. Todo mundo que peca, todo mundo que não entende a vontade de Deus, a primeira coisa que ele faz é sacrificar as coisas de Deus. Se ele passa aperto financeiro, corta o dízimo. Ah, se ele está em pecado, eu não vou tomar santa ceia. Ah, eu não vou no culto não. Ah, a primeira coisa que faz, irmãos, nós temos que ficar perto de Deus. Se nós pecarmos, corremos para o altar de Deus para clamar misericórdia. Se nós estamos com problema financeiro, vamos depositar em terra fértil. A primeira coisa que você tem que fazer é abençoar o reino de Deus. As outras coisas vão ser acrescentadas na sua vida. Aí Deus vai e fala todas essas coisas. Fala, eu entendo a pobreza de vocês, mas entende uma coisa, vocês são ricos. Amém. Nós vamos encerrar aqui. Para encerrar, sabe o que Deus fala com eles? Fala assim, ó, quem tem ouvidos ouça. Fala assim, igreja de Esmirna, se vocês estão ouvindo, eu vou falar com vocês. Se vocês permanecerem fiéis
as minhas palavras, vocês não vai receber o dano da segunda morte. Ou seja, irmão, sabe o que está falando aqui? Se vocês permanecerem firmes diante das tribulações, das perseguições e da morte, vocês vão ter a vida eterna. O dano da segunda morte aqui está dizendo que aqui você pode dar a sua alma, você pode ao melhor dar a sua vida por Jesus, você vai perder ela aqui, mas você vai ganhar ela lá. Aqui ele está falando, olha, você pode sofrer o dano da morte física, mas da morte espiritual, não. Eles podem acabar com a sua honra, mas o seu caráter diante de Deus, ele vai permanecer ilibado, e você vai receber a coroa lá nos céus. Quantos ainda creem nesta palavra em nome de Jesus? E aí, o mais intrigante, Sérgio, passou até do horário aí, né? Só mais 2 minutos, amém? Glória a Deus, Heloísa. Aperta aí para aumentar 2 minutos aí, em nome de Jesus. Irmãos, para a gente encerrar, quem acompanhou a leitura, diga amém. Fala assim, olha, nada temas das coisas que há de padecer. Irmãos, o que tem de crente aqui, achando que a vida dele está destruída e que nunca mais vai alavancar por causa do coronavírus. Tem gente que não voltou na igreja mais, tem 1 ano que não voltou na igreja por causa do coronavírus. Tem gente aqui da nossa igreja que não voltou mais. E aí quando a gente liga, não está em lugar nenhum mais. Aí a pessoa às vezes começa a ter depressão em casa. E às vezes a pessoa pega coronavírus em casa. Não pega na igreja, pega em casa. Por quê? Porque aqui na igreja as pessoas palpam ações de gel, as pessoas vêm com máscara, as pessoas sentam com distanciamento. Chega em casa, todo mundo tira a máscara, todo mundo se abraça, beija, todo mundo fica à vontade. Nós temos que entender e prevenir isso, e entender uma coisa. Não é subestimar e nem ser irresponsável. Nada disso, porque tanto a Assembleia de Deus como nós, cristãos, nós temos que ser responsáveis com isso, porque nós estamos vivendo diante de um cenário pandêmico. Mas isso não dá crédito para que nós abandonemos a palavra de Deus e nem os princípios a qual Deus colocou para nós. Agora, muitos dos cristãos, irmão Dionísio, da igreja de Esmirna, já estavam lá na forca, quando tiveram acesso a essa carta. E sabe qual que estava escrito lá para eles, Léo? Já na forca, não temas o que vocês hão de padecer. Sabe por quê? Porque aí vem a promessa de Deus. Ele cita, infelizmente tem lançado lá, vai falar assim, o diabo vai lançar alguns de vós na prisão. O diabo vai fazer isso com alguns de vocês. Mas aqueles que sofrerem, ou aqueles que permanecerem fiéis até a... Ser fiel até a... Irmão, você acha que isso aqui é sentido figurado? Qual sentido que é esse aqui? Ser fiel até a... É morte natural? É morte física ou espiritual? Amém, Vanessa? Vanessa falou certo ali. Aqui Deus estava falando com eles, assim, ó, ser fiel até a morte. Sabe o que é que eu entendo? Que muitos deles iam morrer ali. Mesmo ouvindo as palavras de Deus, iam ser mortos. Muitos pastores da nossa igreja e de muitos irmãos já se foram por causa do coronavírus. Mas deixa eu falar uma coisa para vocês. A Bíblia diz que aqueles que morreram em Cristo Jesus ressuscitarão primeiros. Depois nós, os que estivermos vivos, seremos arrebatados com o Senhor nos céus. Sabe o que eu estou querendo dizer com isso?
que muitos já se foram, mas Deus falou, Senhor, ser fiel até a morte, morte física, mas acontece, você vai morrer fisicamente, mas você vai receber a coroa da vida. Deus fala, dar-te-ei a coroa da... A caminhada do cristão pode ser árdua, e em muitos momentos, mas temos a promessa gloriosa e eterna de Deus, que se nós formos fiéis e aprovados, nós seremos coroados pelo Senhor, Deus o Todo-Poderoso, amém? Deixa eu falar uma coisa para vocês, Deus às vezes não garante para nós, que nós vamos ter aqui um sucesso ministerial, às vezes não garante que nós vamos ter um sucesso financeiramente, embora às vezes o coração da gente esteja voltado. Às vezes nós temos nenhum sucesso sentimental, mas Ele fala na sua palavra, que se nós mantermos fiel à tua palavra, nós vamos receber a coroa da vida. É a promessa de Deus da vida eterna, se nós formos fiel. Quantos creem nesta palavra comigo? Fica de pé, nós vamos orar e agradecer a Deus em nome de Jesus. Esse é o modelo, irmãos, de igreja, de evangelho, amém? Que nós devemos seguir. É uma palavra simples, mas é uma palavra de uma profundidade imensa, amém? Deus conhece as obras de vocês, o trabalho, Deus conhece a tribulação, Deus sabe do que vocês passam e do que vocês vão passar, mas vocês permaneçam fiel, que vocês vão receber a coroa da vida, e se vocês ouvirem o que o Espírito estiver dizendo, vocês não vão passar para o dano da morte física, ou melhor, da morte espiritual, mas nós vamos receber a eternidade em nome de Jesus, amém? Pai eterno e soberano Deus, nós te agradecemos, ó Pai, por esta noite, por este culto, ó Pai. Que o Senhor abençoe, meu Deus, esta igreja, a igreja do São Marcos, ó Pai. Que estar aqui, meu Pai, nesta noite, ouvindo a Tua palavra, meu Pai. Ó Deus, assim como foi ministrado, meu Pai, desta cidade, meu Pai, de Esmina, meu Pai. Ó Deus, nós aqui tiramos algumas lições, meu Pai, e entendemos, meu Pai, que esta cidade, esta igreja que foi amassada, foi sofrida, meu Pai, permaneceu fiel, meu Pai, até a morte. Ó Deus, assim como o Senhor, meu Pai, dar-te-á, assim como o Senhor garantiu a coroa da vida, que o Senhor possa nos fortalecer no nosso ministério, na nossa casa, nos nossos afazeres, para nós permanecermos fiel à Tua palavra, meu Pai. E assim, ó Deus, nós encerramos esse culto com esta palavra de esperança, meu Pai, porque nesta igreja tinha, meu Pai, elementos negativos, tinha tribulação, tinha prisão, tinha tentação, tinha morte, mas porém, meu Deus, também ali tinha a palavra do Senhor para confortar aqueles irmãos, assim como estar aqui nesta noite para nos confortar. Antes de tudo, meu Pai, nós ressaltamos que o Senhor é autor daquela carta, a qual João, meu Pai, teve por revelação, onde o Senhor conhece as nossas obras, conhece o nosso trabalho e nos garante, meu Pai, a vida eterna. Assim nós cremos nesta noite e pedimos as bênçãos do Senhor para a igreja, em nome de Jesus, amém e amém, amém, igreja, glória a Deus. Pedir o pastor Wagner, que está ali atrás, pastor Wagner, vem cá dar a bênção apostólica, em nome de Jesus, igreja, e que você possa ir para sua casa em paz, ter uma semana abençoada, amém, e não deixe de orar, não deixe de participar dos cultos, não deixe de jejuar, não deixe de ler a Bíblia, não deixe de vigiar, não deixe, irmãos, de fazer os princípios que Deus deixou para nós fazermos, para nós estarmos ligados no que Deus tem para nós, amém? Pastor Wagner estará dentro da bênção apostólica, que você possa ter uma semana de bênçãos em nome de Jesus. Queridos, receba a graça e a paz do Senhor Jesus. Estenda as mãos, que a graça do Senhor Jesus, o grande amor de Deus e as duas consolações do Espírito Santo esteja com a igreja de Jesus Cristo aqui na terra hoje. Sempre todos digam amém. Deus abençoe.